Nós vamos ter a participação do Dr. Acácio Miranda, que é aí o entrevistado de hoje. O Dr. Acácio já está conosco e nós vamos colocá-lo no ar agora. Boa noite, doutor, tudo bom? Boa noite, meus amigos. É um prazer falar com vocês e com todos os nossos amigos do Giroplay. Queremos de antemão agradecer a participação do senhor para falar sobre um tema tão relevante e importante como esse. Quem vai conduzir a entrevista é o meu amigo aqui, Rodolfo Andrade. Caso tenha alguma dúvida da minha parte, ou alguma interação, alguma pergunta também do pessoal que está nos assistindo, eu entro aqui no meio da conversa e faço as perguntas para o senhor. Rodolfo, pode começar. Boa noite, doutor. É um prazer tê-lo aqui nesta edição para falarmos sobre esse tema que é um momento, né? As fake news e a liberdade de expressão, principalmente no quesito ao jornalismo, né? Há jornalistas sendo enquadrados na Lei de Segurança Nacional e nós vamos tirar essas dúvidas com o doutor Acácio para saber se isso de fato pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Mas vamos apresentar o doutor Acácio Miranda Filho. Ele é doutorando em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal. É o Instituto de Direito Público, né, do ministro Gilmar Mendes, né? Ele é um dos professores do IDP. Ele também é mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Cursou pós-graduação lato sensu em processo penal na Escola Paulista da Magistratura e em Direito Penal na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Então, entre outros temas, o doutor Acácio é bem conceituado para falar deste assunto. Doutor Acácio, mais uma vez agradecê-lo por participar do nosso programa. É sempre um prazer termos pessoas com o referencial e o currículo como o senhor, e eu queria começar o nosso bate-papo falando de uma coisa. O que consiste a liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito? Rodolfo, liberdade de expressão, como o próprio termo já nos mostra, é o direito que todos nós temos, assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal, de manifestarmos o nosso pensamento sem nenhum controle prévio. E eu quero que vocês atentem a isso, sem nenhum controle prévio. Quando nós falamos que há a liberdade de expressão, que há a liberdade de pensamento, não significa que do conteúdo daquilo que for transmitido por nós não possam reverberar, não possam surtir efeitos. Ou seja, quando nós falamos na liberdade de expressão, é importante que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, entendam o seguinte: eu tenho o direito de manifestar o meu pensamento, mas por vezes o pensamento manifestado por mim pode afetar um terceiro, e eu, independentemente dessa liberdade de manifestação, serei responsabilizado por isso. Então, liberdade de expressão é o direito de externar os nossos pensamentos, respondendo de forma bem objetiva. Doutor, mas para isso tem um limite, né? Liberdade de expressão não significa que tudo que pensamos devemos falar, é isso? Muito pelo contrário. E infelizmente é um pouco característica da nossa geração, da nossa sociedade atual, as pessoas costumam bradar os próprios direitos. Todos batem no peito e dizem: olha, eu tenho liberdade de expressão. Mas o seu direito, a sua liberdade vai até o limite do direito e da liberdade do outro. Não significa que nós, por sermos detentores dessa liberdade de manifestação, não seremos responsabilizados por eventuais excessos decorrentes desta liberdade de expressão, desta liberdade de manifestação. É uma própria decorrência do Estado Democrático de Direito que a gente diga o que tem vontade, mas se nós excedermos e afetarmos o direito de outra pessoa, nós obviamente seremos responsabilizados por isso.
Doutor, nós temos um caso típico de liberdade de expressão, principalmente do trabalho dos cartunistas, né, o humor, né? O senhor também é especialista em direito eleitoral. Salvo engano, o direito eleitoral permite, através de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o humor humor envolvendo os pleiteantes, né, os candidatos. E nós temos ontem, principalmente, que o ministro da Justiça, que eu também tenho uma dúvida, depois eu tiro com o senhor, ele mandou a Polícia Federal investigar o jornalista Ricardo Noblat, por ter divulgado a charge, né, o blog do Ricardo Noblat, nosso colega. Ele há várias charges, né? O blog dele tem até o nosso amigo, né, o Correia, que é um dos chargistas, ó, eu me trava a língua, é um dos chargistas dele, e o Arueira, o Arueira que fez a charge de uma cruz, né? No contexto, a gente entende o contexto, olhando jornalisticamente, por causa da invasão dos hospitais, né, que é a suástica na cruz que simboliza o hospital. Nesse contexto, doutor, o ministro pediu que se enquadrasse na Lei de Segurança Nacional, que é um contexto também, a Lei de Segurança Nacional, ela é num contexto ditatorial, né, no regime de exceção que vivemos em 1964. Então, essa questão, doutor, se enquadra na Lei de Segurança Nacional? Rodolfo, a gente tem que dividir a sua pergunta em duas vertentes, duas frentes. Primeira, uma frente relacionada ao direito do jornalista e à liberdade de expressão. E uma segunda frente relacionada à Lei de Segurança Nacional e aqueles ditos crimes políticos. Em relação a liberdade de expressão do jornalista, o conceito de liberdade de expressão que nós temos hoje é um conceito que decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal quando da análise da lei de imprensa. O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: olha, todos os jornalistas têm liberdade de expressão, têm liberdade de pensamento, inclusive essa é uma decorrência lógica do exercício da função de jornalista. Mas, obviamente, se forem cometidos determinados excessos por esses jornalistas, eles serão responsabilizados penalmente e civilmente por isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a cruz suástica, que é associada ainda hoje como um símbolo do nazismo, a utilização da cruz suástica em determinadas circunstâncias pode reverberar uma conduta relacionada ao crime de racismo. Mas é óbvio que nós devemos correlacionar o uso da cruz suástica com aquele contexto fático. E olhando para essa charge, me parece evidentemente que não foi essa a intenção do chargista. O segundo ponto é aquele relacionado à Lei de Segurança Nacional, que é uma lei do final da década de 70, começo da década de 80, que foi aquele período mais drástico, aquele período mais violento da ditadura militar. A Lei de Segurança Nacional foi editada neste contexto, mas ela vigora até hoje. Pós-Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal foi provocado para emitir uma manifestação sobre a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional, e o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional em um contexto democrático. O que diz a Lei de Segurança Nacional? Ela dispõe sobre determinados crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra o regime federativo e assim sucessivamente. O ministro André Mendonça, que é alguém bem preparado, pelo menos o currículo dele é um currículo bem estruturado, ele, assim como eu, estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, é alguém bem preparado, ele pediu a instauração dessa investigação, mas eu confesso que eu não entendi qual é a finalidade do ministro.
Porque se ele pedisse que fosse instaurada uma investigação para apurar um eventual crime de racismo, eu diria que juridicamente não há substrato, mas quem nos mostraria a existência ou não desse substrato seria a investigação. Agora, afirmar que esta charge atenta contra o Estado democrático de direito, contra o regime federativo ou até contra os poderes do presidente da República, me parece bastante forçoso. E nesse ponto que eu reitero a minha perplexidade com esse pedido de investigação. Por quê? Quando nós somamos essas duas ponderações, liberdade de expressão do jornalista e as finalidades da Lei de Segurança Nacional, me parece que nesse contexto fático não há um casamento, não há uma junção entre elas. Doutor, nesse contexto ainda, falando ainda deste assunto, eu não entendi porque, salvo engano, quem representa o presidente nesse caso é o advogado do presidente, não, da nação e também do detentor do poder no momento, é a Advocacia Geral da União, a AGU. Eu não entendi por que o ministro da Justiça tem alguma... É uma confusão minha mesmo? É o ministro da Justiça que deve pedir essa investigação? Não seria o advogado-geral da União que provocasse a PF? Ou pode desse jeito? O que acontece? Doutor, desculpa, tivemos um pequeno problema técnico. A Advocacia Geral da União, enquanto órgão, tem como prerrogativa institucional defender os interesses da União enquanto entidade e não do presidente da República enquanto pessoa física. Primeiro ponto. Segundo ponto, o artigo 100 do Código de Processo Penal prevê que, no caso de serem cometidos crimes contra o presidente da República, compete ao ministro da Justiça pedir a instauração para o Procurador-Geral da República de ação penal contra o eventual algoz do presidente da República. Então, me parece que há um equívoco quanto à aplicação do artigo 100 pelo ministro da Justiça. Por quê? O ministro da Justiça deveria pedir ao Procurador-Geral da República e não à Polícia Federal, porque o artigo 100 do Código de Processo Penal prevê categoricamente que este pedido é dirigido ao Procurador-Geral e não ao Delegado-Geral da Polícia Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto, trata-se, neste caso excepcional, e eu confesso a vocês que em quase 20 anos de carreira é a primeira vez que eu vejo, trata-se de circunstância excepcional, excepcionalíssima, onde essa ferramenta é consagrada para a defesa do cargo do presidente da República, da instituição Presidência da República, e não da pessoa física que a exerce. É isso que eu fiquei confuso, né? Essa ação rápida do ministro da Justiça agindo como se fosse o advogado pessoal, como se fosse... não é o primeiro caso que ele age dessa forma, como uma espécie de advogado-geral da União, né, que ele é saído da Advocacia Geral da União e ingressou no Ministério. Mas, bom, vamos tocar o barco. Doutor, nós estamos também, nesse momento, hoje teve mais uma operação contra pessoas que divulgam fake news, né? É suspeita de um esquema estruturado envolvendo aliados do presidente. E nós tivemos o trágico episódio, pela primeira vez na democracia, no último sábado, foguetórios que simbolizam ataques à corte. E hoje, 2 dias depois, teve essa operação hoje, mais uma operação no inquérito das fake news, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse contexto, é uma reação já do Supremo, doutor, esses mandados, essas quebras de sigilos de parlamentares ligados ao presidente?
me parece que o Supremo assumiu um protagonismo no combate a essas fake news. Mas eu confesso a você que eu sou um defensor do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o papel de guardião da Constituição Federal, por vezes, não é um papel que acaba agradando as pessoas. O judiciário, de forma ampla, todas as vezes que o juiz, seja ele um juiz de primeira instância, seja o próprio Supremo Tribunal Federal, é provocado a emitir uma manifestação, essa decisão agradará uma das partes e desagradará a outra parte. Então, normalmente, quando o Supremo Tribunal Federal age, alguém terminará desagradado com isso. E repito, apesar de defensor do Supremo Tribunal Federal, eu vejo que neste contexto desse inquérito especificamente, o Supremo age com um certo equívoco, porque assumiu o protagonismo de conduzir os atos investigatórios, quando a rigor esta função seria do Procurador-Geral da República. Portanto, deveria ele, Procurador-Geral da República, conduzir estes atos investigatórios. Feita essa breve discussão sobre a natureza jurídica do inquérito em si, a gente adentra a esfera das fake news. Nós vivemos hoje uma sociedade da informação. Todos nós, sem exceção, temos diariamente contato com uma quantidade enorme de informações. Nenhuma das gerações anteriores à nossa teve esse privilégio. Mas do mesmo jeito que há uma disseminação muito grande de notícias verídicas, notícias úteis, há também a utilização dessas redes de informação para a propagação de notícias inverídicas. E essas notícias inverídicas acabam conduzindo a um efeito e a uma danosidade social. O Supremo Tribunal Federal tem combatido essas fake news, principalmente porque ele, Supremo Tribunal Federal, é um dos grandes alvos destas fake news. O que eu acho, portanto? Que a ideia é boa, a ideia é louvável, o combate às fake news é necessário, mas eu não acho que isso deveria ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Isso deveria estar sendo conduzido pelo Procurador-Geral da República ou pelo Ministério Público Federal. Doutor, nesse contexto, o senhor tocou, que eu também penso dessa forma, que quem deveria estar à frente dessas decisões, não, desse inquérito, seria o Procurador-Geral da República, mas pelo visto ele parece que não... alguns o chamam de engavetar, já começam a compará-lo com o blindeiro, né, que era o procurador do Fernando Henrique, que carinhosamente alguns juristas chamavam de engavetador-geral da República, e outros já começam também a comparar o atual procurador Augusto Aras também ao engavetador-geral da República. Nesse contexto, é isso mesmo, doutor, essa percepção de que a PGR fechou os olhos para algumas coisas? Eu acho que são dois pontos, Rodolfo. Não existe vácuo, há uma expressão secular que diz: não existe vácuo de poder. Quando há uma omissão de determinado poder, os outros poderes acabam assumindo esse papel. Isso no Poder Judiciário nós chamamos de ativismo judicial. O Poder Judiciário assume um protagonismo que seria do Poder Legislativo, que seria do Poder Executivo, e neste contexto, que seria do Procurador-Geral da República. Por conta da omissão do Procurador-Geral da República, eu acho que um pouco sim, um pouco por conta disso. Eles perceberam que o Procurador-Geral da República talvez não esteja agindo de acordo com a sua independência funcional, e por conta dessa omissão quanto ao exercício da independência funcional, o Supremo Tribunal Federal assumiu esse protagonismo. Mas vejam o problema que nós temos. A pretexto de fazer cumprir a lei, nós acabamos atropelando outra lei. E eu não sei o quanto isso é justificável.
Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, o Procurador-Geral da República, nos últimos tempos, os seus últimos passos, tem conduzido a criação dessa impressão. Uhum. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, foi muito importante essa explicação do senhor de forma muito sucinta, não é à toa que é um professor também da área de Direito. Eu quero agradecer a sua participação e nos colocar à disposição, Adriano. Eu roubando o seu texto. Não, pode continuar, Adriano. Pode roubar meu texto, roubar meu salário, está de boa. Doutor, queremos agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter tirado aí esse tempo para dar essas explicações para a gente. Deixa eu só mostrar aqui, nós estávamos falando sobre a charge, né, que o Rodolfo falou. Vamos só colocar aqui essa charge, né, para o pessoal essa ver, aí já é com a tarja de censurado. Com a tarja de censura. Isso. Né? Mas, na verdade, a charge, essa está ampliada. Né? Tá ampliada. Mas está aí para o pessoal dar uma olhadinha, entender qual era o assunto sobre a questão aí da charge. Doutor, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Sempre que tiver também algum conteúdo, alguma informação bacana que possa ser dividido aqui conosco e com nossos internautas, telespectadores, nós gostaríamos que o senhor participasse aqui da nossa programação. Eu que agradeço, Adriano, sou eu quem agradece, Rodolfo. Foi um prazer falar com vocês e com todos os nossos amigos do Giroplay. E também me coloco à disposição. Precisando, é sempre um prazer participar de um debate positivo e instrutivo como esse. Obrigado mesmo. Uma boa noite para o senhor aí. Bom começo de noite, né? 18 horas e 25 minutos. Tchau.